Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Fui surpreendido com uma mensagem do YouTube falando que este vídeo que eu vou apresentar para vocês tem problemas de direitos autorais e tudo mais. Bom, o que eu fiz, gente? Deletei o vídeo e refiz o vídeo. É um vídeo bastante antigo, um vídeo um pouquinho longo, até para o meu gosto, mas um vídeo rico em informações, porque não tem blá blá blá. Tá? Eu falo sobre as minhas aventuras num país bastante diferente, chamado Chipre, e falo de uma música misteriosa e falo também da lenda de Lemúria. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que o vídeo de viagem a trabalho que eu fiz tem a ver com Atlântida e Lemúria? Vejam esse vídeo até o final que vocês vão gostar. Em 1987, por razões profissionais, eu fui fazer um curso num país que eu jamais pensaria em conhecer, mesmo nos meus mais exóticos devaneios. Esse país chama-se Chipre. Chipre é uma ilha que fica lá no fundão do Mediterrâneo, entre o Oriente Médio e a Turquia. Foi muito importante na história medieval, principalmente aí nas cruzadas, devido à sua localização. Essa ilha, esse país, pertenceu a uma penca de países, inclusive foi também pertencente à Ordem dos Templários. Quando eu fui lá para o Chipre, por razões profissionais, como eu falei, eu já estava imaginando aí novas descobertas, fuçando aquelas ruínas, principalmente ruínas gregas, né? Estaria no paraíso. Hoje, gente, o Chipre é uma ilha dividida em duas partes. Um lado, o lado norte da ilha, pertence à Turquia. O outro é de um país independente de língua e influências gregas, embora toda a população fale inglês. Eles se autodenominam British Cypriots, ou cipriotas britânicos. O cipriota é uma sociedade xenófoba, racista. Eu tive muitos problemas, porque eu fui fazer um curso no Chipre, fiquei 6 meses lá, e eu, o único brasileiro, no meio aí de 11 indianos, e os indianos eram muito discriminados pela cor da pele, pela aparência, né? Eu não era discriminado até que eu abrisse a boca e aparecesse o sotaque diferente, aí eu era discriminado. Era um país muito complicado. Essa ilha vive do turismo europeu, principalmente de alemães, e de registro de navios, porque uma das cidades do Chipre chama-se Limassol. Então muitos navios tem o nome do navio em cima e escrito Limassol embaixo, porque é um lugar onde é mais fácil registrar navios. Eu não entendo bem isso, mas provavelmente deve ter algum incentivo fiscal, alguma coisa desse tipo. O Chipre foi colônia britânica até os anos 60 e ele mantém hoje muitos dos costumes ingleses. E como eles estão nesse conflito aí perene com os turcos, existem tropas da ONU nesse país e a maioria dessas tropas são compostas por ingleses que foram os antigos, digamos assim, donos da ilha. A sua capital chama-se Nicosia e é ainda, pelo menos era na época, uma capital dividida por arame farpado, canhões e outras coisas, digamos, menos amigáveis. Então é considerada, na época em que eu fui, a única cidade do mundo ainda dividida em duas por muros. Eu fiquei lá, conforme eu falei com vocês, por uns 6 meses. Mas a intenção foi ficar apenas 1 mês, mas foram aparecendo mais cursos e eu fui fazendo. E eu morava em um apartamento alugado, né, estudava aí uma sala de aula com 11 indianos, com professores israelenses. Como os indianos eram a maioria,
tudo era feito para eles, inclusive a comida. Quem conhece a verdadeira comida indiana, sabe que não é a mesma dos restaurantes aqui de São Paulo. Os restaurantes aqui de São Paulo dão uma suavizada na comida. Eles comem coisas simples, gente, muito simples. Para nós, essa comida é simplesmente intragável e extremamente apimentada, e eu tenho uma lembrança muito assim inesquecível dessa minha estada no Chifre, que é um problema de estômago, de gastrites e má digestão que eu tenho de forma talvez até quase crônica. A higiene dos indianos a gente pode considerar como uma higiene quase zero, né? Certa vez, a arrumadeira que eu contratei para o meu apartamento, que era do mesmo prédio em que os indianos estavam, comentou comigo, né, que encontrou no banheiro de um desses indianos um banquinho com restos de cebola picada. A dedução dela foi que, enquanto eles estavam no trono lá fazendo as suas necessidades, eles aproveitavam o tempo picando a cebola para o almoço. Conforme eu falei com vocês, eu perdi aí uns 10 quilos quando estava lá, ganhei uma gastrite, né? Imaginem a luta que foi compreender o sotaque indiano, né? E quando eu estava acostumando a entender o sotaque indiano, chegaram os israelenses para confundir minha cabeça. Talvez tenha sido o melhor aprendizado da língua inglesa que eu já tive. Foi nessa época em que eu passei pela primeira vez a passagem de Ano Novo no exterior, sem a minha família por perto. Um amigo indiano e outro israelense me chamaram para passar o Ano Novo em um pub. Foi aí que eu ouvi, pela primeira vez ao vivo e a cores, a música Auld Lang Syne, cantada por todos na passagem do ano. Imaginem, amigos, eu que já achava um expert em inglês, fui tentar entender a letra dessa música. Não consegui, é lógico, e logo eu me dispus a pesquisar com certeza absoluta de que eu nunca iria dominar o inglês na minha vida. E eu descobri que não era o único a não entender essa letra. Até os próprios falantes em inglês hoje têm dúvidas sobre essa letra. Por quê? Porque é uma letra que em algumas partes é usado o inglês arcaico. Vocês já devem ter assistido aí diversos filmes, principalmente filmes americanos ou ingleses, onde as pessoas cantam uma música no romper do ano novo. E conhecida e transliterada, ou existe uma versão aqui no Brasil chamada Valsa da Despedida, que começa com adeus, amor, eu vou partir. Nos países de língua inglesa, essa música é tradicionalmente cantada no Ano Novo pelas pessoas dos Estados Unidos, Reino Unido, e também conhecida como The Song That Nobody Knows, ou seja, a música que ninguém conhece, porque apesar de praticamente todo mundo conhecer a sua melodia, quase ninguém conhece sua letra exatamente, né? Essa música tem uma origem polêmica, pois ninguém sabe dizer ao certo de onde veio. É fonte aí de inúmeras discussões, inclusive com diversos compositores reclamando a sua autoria. Parece que há um consenso na Inglaterra que o compositor Robert Burns, que nasceu em 25 de janeiro de 1759 em Dumfries e morreu em 21 de julho de 1796, deu uma modificada nessa letra para que ela ficasse mais palatável. Mas como eu falei com vocês antes, o assunto é muito polêmico. O Tim Barrett, um professor de inglês, vocês podem ver aí o site dele, ele diz que a letra dessa música é um tipo de escocês antigo, cuja tradução seria mais ou menos times gone by, quer dizer, tempos passados. E uma das passagens diz que ainda beberemos um copo de bondade pelos bons e velhos tempos, né? We'll take a cup of kindness yet for Auld Lang Syne. Bem, o que tem essa música com o tema desse vídeo, né? Durante minhas pesquisas na origem de Auld Lang Syne, eu vi com curiosidade um outro lado muito interessante dessa canção. Eu descobri
que existe uma vasta fonte de lendas e mistérios em diversos países que não tinham nenhuma ligação com a Escócia, tida hoje como a terra de onde surgiu essa música. Uma das versões, que é uma das versões bastante interessantes, dizem que a origem de Ollantine vem dos tempos do antigo continente de Lemúria. Para os que não conhecem, Atlântida não é o único mito de civilização desaparecida que afundou no mar. Lemúria é também uma civilização que teve o mesmo destino. Eu vou tentar sintetizar a lenda de Lemúria. Claro, essa lenda aí tem diversas versões, com diversas teorias. Eu vou falar uma versão de Lord Himalaya. Você aí pode descobrir alguma coisa no site dele. Em 1959, Lord Himalaya surgiu com uma teoria que a era lemuriana, que estendeu-se aproximadamente aí de 4.500 anos antes de Cristo, até cerca de 12.000 anos atrás, o território pertencente ao gigantesco continente de Lemúria incluía terras onde atualmente estão sob o Oceano Pacífico. O Havaí, por exemplo, pertencia a essas terras, a Ilha de Páscoa pertencia a essa terra, o arquipélago de Fiji, a Austrália, a Nova Zelândia, todos eles pertenciam a essa terra, né? E o continente também incluía terras no Oceano Índico, Madagascar, quer dizer, era um enorme continente. A costa este da Lemúria prolongava-se até a Califórnia, parte da Colômbia Britânica no Canadá. Há 25.000 anos atrás, Atlântida e Lemúria, duas das mais desenvolvidas civilizações daquele tempo, batiam-se em uma luta, uma contra a outra, por causa de ideologias, razões que hoje são razões bastante, digamos assim, não razoáveis, né? Entre aspas. Elas tinham duas ideias diferentes acerca de qual seria a direção indicada para a continuidade de outras civilizações desse planeta. Os lemurianos acreditavam que as outras civilizações menos evoluídas deveriam ser deixadas sozinhas para continuar a sua própria evolução ao seu próprio ritmo, de acordo com os seus próprios entendimentos e caminhos, é o famoso livre-arbítrio. Por sua vez, os atlantes pensavam que as culturas menos desenvolvidas deveriam ser controladas pelas duas civilizações mais evoluídas. Essa discórdia causou uma série de guerras termonucleares entre Atlântida e Lemúria. Quando as guerras acabaram e a poeira assentou, não sobraram vencedores. Atlântida e a Lemúria tornaram-se vítimas da sua própria agressão, e as terras-mãe de cada continente enfureceram-se por aquelas guerras. As pessoas então foram informadas, através de sacerdotes, que em menos de 15.000 anos os seus continentes seriam destruídos, sejam por atividade vulcânica, seja por atividade tectônica, eles seriam destruídos. E no dia da destruição, no dia marcado, no dia apontado para essa destruição, muitos membros da classe sacerdotal colocaram-se em pequenos grupos estratégicos e em vários locais, e rezaram e cantaram à medida que afundavam sobre as águas. A ideia era de que todas as experiências horríveis, qualquer tipo de experiência ruim, deixa uma cicatriz e um trauma no corpo etéreo e na memória celular das pessoas, que leva várias e várias encarnações para ser curado. Então, o fato de cantar essa música durante essa catástrofe daria uma amenizada nesse efeito permanente que esse trauma poderia causar. Acredite ou não, meu amigo, o fato é que esta música possui uma aura de mistério bastante interessante para aqueles que gostam do assunto. Por isso ela é cantada ao romper do novo ano, para que todos nós
sejamos lembrados das lições de Lemúria. Fique agora com a letra e experimente cantar com a melodia. E lembre-se de Lemúria. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Vejam a tradução, gente. Deve ser o antigo conhecido, já esquecido, mas nunca trazido à mente. Deve ser o antigo conhecido, já esquecido, dos bons e velhos tempos. Pelos bons e velhos tempos, meu caro, pelos bons e velhos tempos, ainda beberemos um copo de bondade, pelos bons e velhos tempos. E certamente será um momento, e certamente eu vou ter o meu, e nós vamos ter uma xícara de bondade ainda pelos bons e velhos tempos. Pelos bons e velhos tempos, meu caro, pelos bons e velhos tempos, ainda beberemos um copo de bondade, pelos bons e velhos tempos. Nós, naturais daqui, correremos sobre a encosta e colheremos a medida certa de flores silvestres. Mas temos que caminhar, ainda que muito cansados, pelos bons e velhos tempos. Pelos bons e velhos tempos, meu caro, pelos bons e velhos tempos, ainda beberemos um copo de bondade pelos bons e velhos tempos. Nós, naturais daqui, remando em chamas, desde a manhã ensolarada até o jantar, mas afastaremos os mares entre nós pelos bons e velhos tempos. Pelos bons e velhos tempos, meu caro, pelos bons e velhos tempos, ainda beberemos um copo de bondade, pelos bons e velhos tempos. E a um lado, meu caro amigo, e dê a mão ao teu, e nós vamos, beberemos um belo drink, pelos bons e velhos tempos. Pelos bons e velhos tempos, meu caro, pelos bons e velhos tempos, ainda beberemos um copo de bondade, pelos bons e velhos tempos. Pessoal, pelos bons, pelos novos e pelos velhos tempos, vida longa e próspera, Ailton Alt.